Qual é a probabilidade de você gostar desse meu vídeo? Bom, hoje eu quero falar sobre probabilidades, porque normalmente nos debates as pessoas acabam me perguntando por que eu acredito em uma coisa ou não acredito em outra. Então eu gostaria de compartilhar a forma como eu raciocínio sobre as coisas em geral. Antes de começar a falar sobre o que eu penso, eu queria falar que eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, então eu não vou esgotar tudo nesse vídeo, senão ia ficar muito longo o vídeo, muito chato. E antes de falar a minha ideia também, eu gostaria de definir rapidamente o que é um indício, pelo menos no contexto desse vídeo. Indício é um fato, ou uma frase, ou uma alegação, ou um ponto, é algo que tenta provar uma outra coisa. Um exemplo bem simples é, por exemplo, você sai na rua e vê nuvens pretas no céu. Aquilo é um indício de que vai chover. É um indício, é provável que chova. Né? Você não consegue dizer 100% que vai chover, mas é um indício que vai chover. Dito isso, eu vou agora mostrar a fórmula mágica para calcular a probabilidade de uma coisa ser verdade ou não. E a fórmula é a seguinte. Plim! E a fórmula nada mais é do que a média aritmética da probabilidade de seus indícios. A princípio pode parecer muito complicado, mas não é nada demais. Eu só coloquei isso de uma forma, uma notação matemática. Né? Média aritmética, para quem não sabe, primeira série matemática, é a soma das probabilidades dos indícios dessa coisa, dividido pelo número de indícios dessa coisa. Né? Bom, agora que rufem os tambores. A primeira coisa importante que eu queria falar é que quanto mais indícios você tiver de uma coisa, mais preciso vai ser o seu resultado de probabilidade dessa coisa ser verdade. Quanto menos indícios, mais fraca vai ser a chance de você calcular um número bom. Dito isso, você pode me falar assim: ah, mas você é muito espertinho, você transferiu a dificuldade de calcular a probabilidade de uma coisa para a dificuldade de calcular a probabilidade dos indícios dessa coisa. No fim das contas, eu realmente não fiz nenhuma mágica, mesmo porque o indício por si só também é uma coisa. Então calcular a probabilidade de um indício é tão difícil quanto calcular a probabilidade de uma coisa. A única diferença aqui é que eu esquematizei e mostrei que todos os indícios estão apontando para essa coisa. Né? Então, você calcular a probabilidade de todos os indícios vai aumentar a precisão da probabilidade da sua coisa. Né? Você vê para todos os indícios de uma vez para calcular a probabilidade final. Essa é a grande sacada. Né? E dito isso agora, eu preciso refinar. Né? Ah, mas como calcular a probabilidade de um indício? Bom, eu não queria decepcionar vocês, mas não, eu não tenho uma fórmula mágica para calcular exatamente a probabilidade de um indício. Aí você pergunta, por que você não consegue calcular a probabilidade de um indício com um número exato? Porque eu não sei calcular. E ninguém sabe, na verdade, calcular. É lógico que eu estou falando para calcular a probabilidade de indícios em sistemas complexos ou com muitas variáveis ou muito polêmicos. Né? Por exemplo, você não consegue olhar para a nuvem negra lá e falar: existe a chance de 43,7% de chover. Você não consegue falar com essa precisão toda. Mas dependendo do estado da nuvem, você consegue dizer se está mais próximo de 100%, está mais próximo de 50%, está mais próximo de zero. É lógico que vai ser um chute, você pode errar? Pode. Você não vai dizer com 100% de certeza, mas você consegue dizer mais ou menos onde que está. Né? Então, apesar da nossa incapacidade para quantificar indícios em sistemas complexos ou com muitas variáveis, a gente tem a grande capacidade de conseguir qualificar esses indícios. E qualificar a gente pode fazer muito bem, mas só se você quiser. Então agora chega de lenga-lenga, vamos partir para um exemplo, né, para deixar bem claro o que eu quis dizer. Suponha que um amigo chega para você e fala assim para você: eu vi a mula sem cabeça. Você vai ouvir aquilo e plim, imediatamente no seu cérebro você vai querer calcular qual é a chance de ele estar falando a verdade, ou seja, qual é a chance da mula sem cabeça existir. Né? Vamos supor que você só tem esse indício em mãos, vamos supor que você só tem esse um indício, só para simplificar o exemplo. O indício é o quê? É o seu amigo dizer que viu a mula sem cabeça. Você já começa a analisar o quanto você acredita no seu amigo, né? Você já conhece ele há quanto tempo? É pouco provável ou muito provável ele mentir para você? Então, de cara,
Só com um indício que ele te falou, você já vai analisar um tanto automaticamente na sua cabeça, né? Esses indícios já contam para análise final. Mas além disso, se for um amigo de infância e você vê que ele falou realmente sério, sem ser piada, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer, no mínimo, umas 5 perguntas para ele. Eu faria pergunta até ele pedir para eu parar de perguntar, né? Então, além de você ter pensado em todas as probabilidades dele ter tido uma alucinação, dele ter sonhado, dele estar ficando louco ou coisas do tipo, você vai perguntar um monte de coisa para ele. Você percebe o que está acontecendo? Quando você pergunta um monte de coisas para ele, o que você está fazendo com o indício? Você está pegando aquele indício e bombardeando aquele indício de perguntas. Você está testando aquele indício. Você está tentando explodir aquele indício. Se aquele indício sobreviver a todas as suas perguntas, quer dizer que a mula sem cabeça existe? Não. Mas se você fizer um monte de perguntas para o seu amigo, coisas do tipo... você bebeu quando você viu ela? Você não acha que você sonhou? Você estava estressado na hora? Você estava meio sonolento? Está acontecendo alguma coisa séria com você? Se para todas essas perguntas o seu amigo pareceu lúcido, ele está falando com muita seriedade e você confia nele, tenho certeza que isso não vai fazer você acreditar na mula sem cabeça. Mas com certeza você vai dar um crédito para esse indício, né? Eu tenho certeza que não vai passar de 50% a probabilidade, se seu amigo te disser isso. Mas eu tenho certeza que não vai ficar lá próximo de zero também, porque seu amigo está falando muito sério. Se, por exemplo, seu amigo falasse que ele viu a mula sem cabeça logo depois de ter saído numa festa e bebido 5 doses de tequila, uou, o indício já vai lá pro saco. Ele não vai para 0%. Realmente pode ser que ele tenha visto a mula sem cabeça? Pode. Mas é muito mais provável que ele tenha imaginado que ele viu a mula sem cabeça. Você qualificou muito bem esse indício. E agora que rufem os tambores. Eu queria falar a segunda coisa muito importante desse vídeo, para mim é a mais importante desse vídeo, que é: um indício só pode ser qualificado se você quiser. Né? Se seu amigo te fala que viu a mula sem cabeça e você não fizer nenhuma pergunta para ele, você não vai conseguir qualificar o seu indício muito bem. Então ele vai ficar ruinzinho, né? Porque se só de ele te falar isso já soa muito estranho, ou seja, o indício já nasceu fraquinho, se você não perguntar mais nada para ele, você não vai saber se ele bebeu, você não vai saber se ele estava sonolento, você não vai saber se ele estava estressado, você não vai saber um monte de coisa e você não vai conseguir dar um devido crédito para o indício se ele merecer, né? Então essa é a coisa importante, né? Você só consegue ter um bom cálculo da probabilidade das coisas se você quiser calcular essa coisa. E você só consegue calcular essa coisa se você perguntar, se você questionar, se você correr atrás. E além de correr atrás dos indícios, é você analisar as respostas do seu amigo, você pensar sobre as respostas do seu amigo, né? E além disso, tentar correr atrás de outros indícios. Então isso é o mais importante. Quanto mais você souber dos indícios, ou do indício nesse caso, mais preciso vai ser o seu resultado da probabilidade de algo ser verdade. Agora suponha que você fez um monte de perguntas para o seu amigo, mas morreu aí. Você ficou lá pensando sobre aquilo, né? A chance ficou lá muito baixa. Mas aí, no outro dia, o seu amigo chega e fala: eu vi a mula sem cabeça de novo. Uou! Agora vamos começar. O que você faria nesse caso? Bom, se o meu amigo estivesse falando comigo, eu ia falar: véi, da próxima vez que ela aparecer, você tira uma foto dessa mula sem cabeça, ou você filma essa mula sem cabeça, né? E se meu amigo viesse pra mim todo dia e falasse que a mula sem cabeça aparece todo santo dia, no mesmo horário, às 9h30 da noite, lá na sala da casa dele, eu ia falar: véi, me deixe com você porque eu quero ver essa mula sem cabeça. Se eu visse a mula sem cabeça, o indício de ver a mula sem cabeça ia aumentar absurdamente. Por quê? Porque eu também ia ver a mula sem cabeça ao mesmo tempo do meu amigo. Muito forte, é um indício muito forte. E agora vem a terceira parte muito importante do meu vídeo, que rufem os tambores. A terceira coisa que eu queria falar é que o que aconteceu nesse caso, né, é que o indício se repetiu. E quando o indício se repete, você consegue pensar melhor sobre esse indício. Você consegue pensar em testes para esse indício. Por exemplo, se a mula sem cabeça aparece todo dia, você pensou em tirar uma foto, ou filmar ela, ou mesmo aparecer lá para ver ela também. Ou seja, a conclusão dessa terceira parte é que quando um indício é repetível,
ele tem um grande potencial para ser muito melhor qualificado. Se ele se repete, se ele vira rotina, ou mesmo que não seja rotina, mas que ele aconteça aleatoriamente, mas aconteça mais de uma vez, você vai conseguir realizar testes sobre esse indício. E quanto mais testes você fizer, mais bem qualificado o seu indício vai ser. E quanto mais bem qualificado o seu indício for, melhor vai ser o resultado para a sua pergunta original, que é qual a probabilidade de algo ser verdade. Bom, então resumindo, os 3 pontos importantes do vídeo é, primeiro, quanto mais indícios você tiver sobre a coisa que você está querendo provar, melhor vai ser o resultado da probabilidade final, ou seja, a probabilidade disso ser verdade ou não. Segundo ponto, você só vai conseguir qualificar os indícios se você correr atrás, se você quiser saber, se você questionar esses indícios. E terceiro ponto importante é, se o indício é repetível, ele tem um grande potencial para ficar melhor qualificado, porque aí você vai poder testar ele muito mais. Bom, espero ter explicado mais ou menos como funciona a minha matematicalização das probabilidades de todas as coisas. E aí você pode me perguntar, mas o vídeo chama probabilidade de Deus, mas você nem falou de Deus nesse vídeo. Bom, aí eu deixo o exercício mental com você. Assiste o meu vídeo de novo e sempre que você ouvir a palavra mula sem cabeça, substitua mentalmente pela palavra Deus e veja o que acontece. E agora respondendo a última pergunta é, qual a probabilidade de você gostar desse meu vídeo? Aí eu espero os seus indícios, me conta as suas impressões, que depois eu calculo o número e te falo um número exato. E até o próximo Café com Iogurte.